A gente continua falando de saúde, mas agora com um alerta sobre uma síndrome que começa com uma febre e depois causa feridas. Os adultos podem ter esses sintomas, mas o mais comum é que eles apareçam nas crianças. E o motivo para a gente falar sobre isso é muito sério. Segundo a Prefeitura de Mogi das Cruzes, nesse ano, até agora, foram registrados 7 surtos em escolas e creches da cidade dessa síndrome chamada mão-pé-boca, uma desconhecida até então para muitas famílias e que tira o sono dos pais. Hoje a Heloísa está bem melhor, brincando e sorrindo. Só ficaram poucas feridas que estão cicatrizando já. Mas no começo essas bolinhas judiaram dela. Essa é uma síndrome que os pais até então não conheciam, chamada mão-pé-boca. No primeiro dia foram poucas bolinhas por todo o corpo, mas do segundo dia em diante triplicou a quantidade de bolinha, principalmente na sola do pé, na palma da mão, nas costas também e na boquinha dela. Começou a estourar várias em volta da boca dela. E olhando assim, dava a impressão que pudesse ser até uma catapora. A familiar que olhou cogitou até de ser um sarampo, mas para ter o diagnóstico eu levei ela ao pediatra. E lá que veio o diagnóstico da síndrome mão, pé e boca. A preocupação da Isilda foi ainda maior quando o marido dela e pai da Heloísa, poucos dias depois, também contraiu o vírus dessa síndrome. Só que a manifestação nele foi muito pior do que na menina. Machucou muito os pés, mãos e até as orelhas. O médico disse que comumente o vírus é transmitido mais por saliva, por contato com fezes contaminada, né? Como não tem o pai dela não tem esse tipo de contato com ela, exceto por saliva, né? A gente imagina que ela pode ter espirrado próximo a ele ou, de repente, compartilhado o talher, que às vezes ela acaba comendo junto. Creio eu que deva ter sido assim que transmitiu para ele. Esse médico pediatra explica que a síndrome mão-pé-boca é causada por um vírus chamado Coxsackie. É um vírus muito comum no meio da criançada, principalmente nos menores de 10 anos de idade, principalmente, então, naqueles menores de 5 anos, tá? Quando a doença se manifesta verdadeiramente. Outros vírus podem estar envolvidos na síndrome mão-pé-boca, mas o principal agente etiológico é o Coxsackie vírus mesmo. Geralmente o vírus permanece incubado no paciente, ou seja, o paciente é portador, mas não manifesta ainda a doença por 3 a 6 dias. Geralmente após esse período é que o paciente vai começar a apresentar um estado geral diminuído, começa a apresentar alguns sintomas de mal-estar, dores na boca e febre. O que principalmente aparece no começo é uma febre. Febre elevada, geralmente uma febre até de difícil controle, passando dos seus 39 graus. Essa febre geralmente persiste uns 2, 3 dias e após esse período a criança realmente para ou diminui muito a alimentação, por lesões que começam a se formar na boca. Essas lesões se formam por até uns 2 dias e a partir de então outras lesões começam a se formar nas palmas das mãos e nas solas dos pés. A mãe da pequena Ana viu uma manchinha no pé da filha e não pensou 2 vezes para levar ao médico. Eu tenho 2 filhos que estudam, né? Então esse contato com a criança, também com outras crianças, às vezes acaba atingindo o seu também, né? É melhor vir já tirar a dúvida antes que seja um caso mais sério, né? Aquela criança que está com síndrome mão-pé-boca e acaba indo para a escolinha, e na escola ou na creche acaba tossindo ou espirrando, é uma criança que vai transmitir para os outros colegas. Bem como a má higienização das mãos, por exemplo. Esse vírus ele é eliminado nas fezes. Então, se após a troca de fralda de uma criança por um cuidador na escola, por exemplo, não houver uma higienização adequada também, esse próprio adulto pode ser um transmissor. Métodos de se evitar esse tipo de doença: lavar bem as mãos, evitar o contato das crianças doentes com outras. Então, se existe uma criança com a doença, com a síndrome mão-pé-boca, não leve para a escola por um período aproximadamente de 7 a 10 dias, deixe em casa para evitar a transmissão. Sempre manter uma boa higienização dos utensílios de uso geral, então chupetas, brinquedos, mamadeiras que possam estar expondo uma criança ou outra ao contato. Na casa da Isilda, que a gente viu no começo da reportagem, a pequena já sarou, o marido ainda se recupera.
foi um susto e tanto. Foram 2 noites que nós passamos com ela sem dormir, porque ela não dormia, creio eu que pela dor, pela coceira. E assim, é uma situação muito desconfortável para a mãe e para o pai, porque não tem muito o que a gente fazer para aliviar o desconforto dela. É triste ver ela, né, toda cheia das bolinhas e saber que o único remédio é o tempo, porque o próprio organismo precisa curar. Mas o susto é grande, muito grande. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os 2 últimos surtos em Mogi das Cruzes foram em setembro, numa escola particular na Vila Oliveira, e nesse mês em uma escola municipal no distrito de César de Souza. A Secretaria informou ainda que, por meio da vigilância epidemiológica, recebe as notificações, monitora os casos e promove a divulgação de medidas e cuidados que precisam ser tomados pelo estabelecimento. A Secretaria também informou que tem divulgado material informativo sobre a síndrome para escolas, creches e outras instituições. O telefone em Mogi para mais informações é o 4798-6769.